Hoje estaremos analisando um caso da segunda parte do século XIX. Então relaxe enquanto vamos para a Nova Zelândia. Rosina Smith nasceu na Inglaterra em 1862, uma época de rápidas mudanças no país. A industrialização transformou as cidades em centros agitados de fábricas e comércio. Mas para muitos, especialmente jovens mulheres, as oportunidades eram limitadas, as expectativas sociais rígidas e o casamento e a família eram vistos como seu único futuro. Para aqueles sem riqueza ou fortes conexões familiares, a vida poderia ser difícil. Entre 1870 e 1880, o governo britânico incentivou jovens solteiras a emigrarem para a colônia. A Nova Zelândia, uma nação jovem e em desenvolvimento, necessitava urgentemente de trabalhadores domésticos, operários fabris e auxílio nas fazendas. Os homens superavam as mulheres em número e o governo via a imigração como forma de equilibrar a população e fornecer trabalhadores para a economia crescente. Para muitas mulheres, isso representava uma chance de recomeçar, escapar da pobreza e construir uma vida independente. Em 1882, com apenas 20 anos, Rosina embarcou no navio Rangitiki, a caminho da Nova Zelândia. A viagem foi longa e difícil, levando cerca de 3 meses. O navio transportava centenas de imigrantes, principalmente mulheres jovens, famílias e trabalhadores, todos esperando uma nova vida. As condições a bordo eram apertadas, com comida racionada e doenças comuns. Mesmo assim, para muitos, incluindo Rosina, a esperança de um futuro melhor justificava o sofrimento. Ao chegar em Auckland, Rosina foi prontamente contratada como cozinheira no Exchange Hotel. Trabalhar em tais estabelecimentos era comum para jovens mulheres recém-chegadas, pois hotéis, pensões e casas particulares precisavam de trabalhadores domésticos. E com o florescente setor madeireiro, portos em expansão e aumento da agricultura, empregos eram abundantes, se nem sempre fáceis. Porém, ela logo deixou Auckland. Após cerca de um mês no Exchange Hotel, ela se mudou para Thames, uma cidade que prosperou nos anos de 1860 e 1870, depois da descoberta de ouro na região. Por um tempo, ela ficou em Thames, mas eventualmente decidiu retornar a Auckland, onde trabalhou em vários estabelecimentos, incluindo Harbourview House e o Duke of Cambridge Hotel. Foi aqui que ela afirmou ter conhecido o Sr. William Wilson, carpinteiro. Como muitas jovens, Rosina provavelmente buscava estabilidade através de um relacionamento. Ela pode ter imaginado um futuro com o jovem, acreditando que ele poderia oferecer-lhe a companhia e segurança que buscava. No entanto, segundo ela, descobriu mais tarde que William Wilson já era casado. Com a dolorosa percepção que destruiu todas as esperanças de um futuro com ele, ela afirmou que a traição dele a forçou a enfrentar a dura realidade de sua situação, deixando-a com pouca escolha a não ser seguir em frente sozinha. Ela abriu um negócio de costura em Newton, mas agora ela estava grávida. Era uma época em que mães solteiras enfrentavam julgamentos severos e opções limitadas, e Rosina ficou com pouquíssimas escolhas. Retornar para a Inglaterra era impossível, manter a loja de vestidos seria difícil, e achar outro emprego grávida não seria fácil. A Nova Zelândia oferecia oportunidades, mas não era gentil com as mulheres que quebravam as normas sociais. Por fim, ela se mudou para uma pensão em Parnell, administrada por um comerciante chamado Sr. Wakeham e sua esposa. Mas quando Rosina chegou lá, disse que seu nome era Rosina Wilson. No final de julho, ela deu à luz a uma menina. Embora seu confinamento não tenha sido difícil e o parto não tenha sido excessivamente complicado, ela lutou nos dias que se seguiram, sofrendo de fadiga e os desafios usuais da nova maternidade. A bebê, que ela chamou de Emily, era uma menina saudável, exceto por uma leve erupção cutânea sem motivo para preocupação. Apesar de não ter recebido muitos cuidados maternos, Rosina se esforçou para amamentar sua filha. Ela era uma jovem quieta e reservada, e apesar de seus esforços, era evidente que a maternidade não lhe vinha naturalmente. Apesar de morar na casa por mais de um mês, os Wakehams pareciam saber pouco sobre o passado da jovem. Ela contou que chegou à Nova Zelândia no navio Rangitiki, mas guardou muito de seu passado para si. Poucas pessoas em Parnell já haviam falado com ela e a maioria nem sabia seu nome. Após uma semana, a senhorita Smith parecia estar se recuperando do parto. Pelo menos fisicamente ela conseguia se movimentar, e com a partida da enfermeira no dia 7 de agosto, parecia que ela estava se adaptando à sua vida como uma nova mãe.
Contudo, pairava um clima de inquietação no ar, e a senhora Wakeham questionava-se se a jovem estava realmente lidando com as demandas da maternidade. Na noite de sábado, 16 de agosto, uma tempestade assolou Purnell, mas apesar disso, a senhorita Smith deixou a casa carregando seu bebê nos braços. Os ventos ferozes e a chuva torrencial combinavam com o tumulto em sua mente. Horas depois, ela voltou só. Quando o Sr. Wakeham perguntou sobre o paradeiro do bebê, Rosina respondeu de forma vaga e evasiva. Ela falava em enigmas, sem explicar realmente para onde a criança tinha ido. Seu comportamento era estranho, quase distante, com roupas úmidas e enlameadas. Ela claramente ficou fora muito mais do que o necessário. Apenas no dia seguinte, seu comportamento se tornou realmente preocupante. Ela parecia agitada, inquieta e retraída. Ela estava ansiosa e não conseguia se alimentar. O comportamento estranho deixou o Sr. e Sra. Wakeham desconfortáveis. Eles estavam preocupados com o bebê e notaram inconsistências na história de Rosina. Ela não mencionou o paradeiro do bebê ou como suas roupas ficaram tão sujas na noite anterior. Na segunda-feira, dia 18, a tensão na casa persistiu. Profundamente perturbado, o Sr. Wakeham decidiu revistar o quarto da senhorita Smith. Embora parecesse intocado, havia algo que não parecia certo, e ele decidiu confrontar a jovem sobre isso. A princípio, ela disse que havia dado o bebê para amigos, em Wakatol, uma história que parecia estranha, mas à medida que o Sr. Wakeham a pressionava mais, sua compostura finalmente se desfez. Ela desabou em lágrimas e contou uma história muito diferente. Ela disse que o bebê estava doente e, em seu desespero, ela lhe deu láudano, um medicamento à base de ópio comumente usado na época, embora notoriamente perigoso. Com a voz trêmula, Rosina omitiu que depois que o bebê havia caído inconsciente em um momento de loucura, ela havia jogado a criança dos penhascos em Parnell. Quando o Sr. Wakeham perguntou onde exatamente ela havia feito isso, ela respondeu que a escuridão da noite nublou sua memória e não conseguia se lembrar do local exato. Após isso, o Sr. Wakeham informou ao policial. O policial Robson veio à casa para falar com a jovem. No entanto, quando ele a questionou, ela não confirmou essa história, ou forneceu respostas claras ou coerentes às suas perguntas. Em vez disso, ela divagou de maneira confusa e angustiada, suas palavras faladas em fragmentos desconexos, que apenas aprofundaram o mistério. Ela contou como havia perdido a criança, mas não ofereceu detalhes claros sobre o que havia acontecido. Às vezes, ela parecia estar à beira de revelar mais, apenas para recuar em declarações vagas e contraditórias. Seu comportamento errático e a natureza inconsistente de suas respostas apenas aumentaram as suspeitas do policial. A notícia do bebê desaparecido se espalhou rapidamente pela pequena e unida comunidade de Parnell, e o mistério se tornou assunto de conversas nas ruas, nas lojas locais e entre vizinhos. Os moradores especulavam sobre o paradeiro do bebê e uma sensação de inquietação se instalou na área. Não demorou muito para um homem chamado Sr. Herbert Gant entrar em contato com o policial sobre um estranho encontro que ele teve com uma jovem mulher no sábado à noite, uma mulher que ele agora acreditava ser a senhorita Smith. O Sr. Gant era um jardineiro que trabalhava na grande propriedade do Sr. Mason. Ele contou ao policial Robson que estava perto do portão da propriedade quando uma jovem mulher se aproximou dele. Ele disse que ela parecia ansiosa, embalando em seus braços um pequeno bebê chorando. O Sr. Gant acrescentou que essa jovem parou e, com uma voz nervosa, perguntou se o portão levava ao domínio, pois ela desejava seguir por esse caminho até Newton. O Sr. Gant disse que, embora tenha achado a pergunta um pouco estranha, ele disse a ela que poderia chegar ao domínio passando pelos jardins, mas recomendou que ela desse a volta pelo Passo de Khyber. Ele acrescentou que foi apenas após ouvir sobre o bebê desaparecido que ele percebeu a importância de sua conversa. Após isso, o policial Robson informou ao superintendente Thompson. O superintendente designou os detetives Turra e Walker para aprofundar a investigação. Na manhã seguinte, junto com o policial Robson, os dois homens vasculharam a área. A senhorita Smith foi levada de volta ao local em uma carroça puxada por cavalos, na esperança de que, percorrendo o mesmo caminho, ela pudesse reagir ou fornecer pistas para ajudar a descobrir o paradeiro do bebê. No caminho para o jardim de Mason, Rosina ficou calada. Contudo, ao se aproximar, uma mudança repentina e intensa a atingiu. Sua respiração acelerou. Ela agarrou as laterais do carrinho como se quisesse voltar atrás. Era aparente que ela estava agitada e seu rosto ficou pálido, então ela gritou: "Não me leve para lá, é lá!"
Havia um medo inconfundível em sua voz. Os detetives e o guarda Robson revistaram o jardim. Eles se moviam com cuidado, afastando folhas e revirando a terra solta, e não demorou muito para descobrirem o que temiam. Logo abaixo da superfície da terra, o corpo de um bebê. A criança havia sido envolvida em um chale de tricô, e apesar do rosto inchado pela pressão da terra, o corpo estava notavelmente bem preservado. A visão da criança sem vida imóvel enviou uma onda de horror pelos homens. Houve um estranho silêncio enquanto eles se olhavam, que foi apenas quebrado pelo choro abafado da senhorita Smith, que estava observando de uma curta distância. Quando o corpo foi colocado em uma caixa, os joelhos de Rosina cederam sob ela, e com um grito ofegante, ela desabou no chão em angústia. A tristeza era avassaladora e, enquanto o policial Robson estava sobre a trágica descoberta, ele sabia que o caso havia tomado um rumo sombrio e irreversível. O corpo foi levado de volta a Parnell e a Sra. Wakeham foi convocada para a identificação. Ela confirmou que era de fato o filho da senhorita Smith, nascido apenas algumas semanas antes. O bebê foi registrado como Emily Wilson, com o pai listado como William Wilson, um homem desconhecido. Esforços foram feitos para encontrá-lo. O Dr. Cobbett realizou um exame pós-morte na delegacia na presença de detetives. O exame revelou que a criança estava bem nutrida e a decomposição era apenas leve, provavelmente devido ao solo retardar o processo. O pescoço não apresentava sinais de estrangulamento e não havia lesões externas que explicassem de imediato a causa da morte da criança. Internamente, os órgãos estavam em condição saudável, mas os primeiros indícios sugeriam que a causa da morte foi asfixia. O conteúdo estomacal foi colocado em um frasco selado e orientado pelo superintendente Thompson, enviado ao Dr. Pond para análise detalhada. Uma investigação estava agendada no Hotel Auckland, supervisionada pelo legista Dr. Filson. O caso causou muito choque e horror entre o público e rapidamente se tornou um escândalo sensacional em Auckland, com as pessoas discutindo cada detalhe da tragédia. Em 26 de agosto, Rosina Smith foi acusada formalmente de assassinar seu bebê e enviada à prisão para aguardar julgamentos. Havia muita especulação sobre a identidade do pai da criança. O homem mencionado por Rosina em declarações prévias não foi encontrado, levantando dúvidas se tal homem existia ou se a senhorita Smith protegia outra pessoa. Alguns até questionaram se o Sr. Wakeham, que havia denunciado as ações de Rosina às autoridades, poderia ter sido a pessoa responsável por ela engravidar, e isso apenas adicionou mais intriga ao caso. Havia uma parte da comunidade que não estava feliz com as ações do Sr. Wakeham. Eles expressaram sua opinião e o criticaram por envolver as autoridades em sua decisão. Sugeriram que ele foi muito precipitado ao envolver a polícia no caso. O contra-ataque inesperado surpreendeu o Sr. Wakeham, pois ele afirmou que só agiu por um senso de dever e responsabilidade moral. No entanto, apesar das críticas, era inegável que suas ações rápidas levaram à prisão imediata do acusado e, mais importante, à descoberta do corpo da criança. Enquanto algumas vozes dissidentes se intensificavam, outros na comunidade refletiam sobre a importância de não negligenciar tais casos. Eles perguntaram o que significaria para Auckland e, de fato, para Nova Zelândia se incidentes como este fossem permitidos passar despercebidos. Muitos jornais defenderam que o Sr. Wakeham merecia reconhecimento, não críticas, por ter agido como qualquer pessoa com senso de humanidade e responsabilidade faria em uma situação tão grave. Em vez de enfrentar críticas, ele merecia elogios por seu papel em trazer a verdade à luz. Quando as autoridades perguntaram a Rosina sobre o homem chamado Sr. Wilson, ela contou que foi enganada por ele, que prometeu se casar com ela, mas depois descobriu que ele já era casado. Alguns simpatizavam com ela. Alguns sugeriram que ela havia sido deixada para enfrentar um futuro imprevisível sozinha, sem apoio e tendo que aceitar as duras realidades de sua situação. Eles afirmaram que seu sofrimento e desespero podem ter contribuído significativamente para a morte do bebê. O julgamento começou na segunda-feira, 6 de outubro de 1884, no Supremo Tribunal em Auckland. Com a aproximação da data, o interesse público no caso aumentava. A natureza chocante dos eventos e as perguntas sem resposta sobre a morte da criança mantiveram a comunidade em alerta, ansiosa para ver como o sistema jurídico lidaria com um caso tão angustiante e misterioso. O Sr. Hudson Williamson representou a acusação e o Sr. G.N. Basie a defesa.
O Sr. Bassey argumentou que na noite de 16 de agosto a senhorita Smith estava insana e, portanto, incapaz de compreender plenamente suas ações. Ele sugeriu que a trágica morte da criança foi um acidente, apontando a ausência de qualquer malícia clara. Se, ele raciocinou, uma arma tivesse sido usada, isso sugeriria premeditação, mas como não havia arma, isso só deixou a sugestão de sua instabilidade mental, marcada por uma combinação de depressão e insanidade. Disse que após o nascimento do bebê, ela não parecia ser uma mãe natural, mas à medida que os dias passavam, ela se tornou muito carinhosa. O Sr. Bassey se referiu a textos médicos, alguns dos quais indicavam que sufocar uma criança provava ser não intencional, e ele tinha certeza de que a morte do bebê, a pequena Emily Wilson, foi um trágico acidente. O Sr. Williamson, pela acusação, discordou da teoria e informou ao tribunal que uma defesa por insanidade requer que um indivíduo não conheça a natureza de seu comportamento. Ele afirmou que as ações da prisioneira foram impulsivas, não premeditadas, mas ela sabia exatamente o que fazia. Testemunhas foram chamadas, muitas depondo no inquérito, e médicos opinaram sobre a sanidade da senhorita Smith. Ao ser questionada sobre a noite de 16 de agosto de 1884, a senhorita Smith negou intenção de prejudicar a criança, embora insistisse ter pouca memória do ocorrido. Ao resumir o caso, o juiz lembrou ao júri que sua decisão deveria se basear estritamente nas evidências apresentadas. Ele apresentou 3 possibilidades a eles. A morte da criança poderia ter sido um assassinato intencional, resultado da insanidade da senhorita Smith, ou um trágico acidente. Ele pediu que o júri considerasse todas as possibilidades antes de decidir. Depois de deliberar, o júri retornou com o veredito. Eles consideraram a ré, senhorita Rosina Emily Smith, culpada, mas da acusação menor de homicídio culposo. O juiz, reconhecendo o estado emocional da ré, então a condenou a 6 meses de trabalho árduo. Em julho do ano seguinte, William Wakeham, que até então estava bebendo pesadamente, atacou sua esposa com um machado e, acreditando que ela estava morta, se entregou à polícia. A senhora sobreviveu, mas o Sr. Wakeham foi posteriormente condenado a 2 anos de prisão pelo crime. Isso apenas alimentou ainda mais a especulação de que ele era o homem casado que engravidou Racina Smith. O destino de Rosina após sua libertação da prisão é desconhecido, mas sua história reflete as dificuldades enfrentadas por muitas mulheres que imigraram para a Nova Zelândia no século XIX. Em uma sociedade com poucas opções, mulheres sozinhas e sem família muitas vezes enfrentavam escolhas desesperadas. Muitas chegaram com esperanças de uma vida melhor, mas se encontraram vulneráveis em uma sociedade com expectativas rígidas e oportunidades limitadas. A jornada de Rosina, antes cheia de promessas, terminou em tragédia, e sua vida reflete as lutas enfrentadas por muitas mulheres que, longe de casa, sem apoio, lutaram para sobreviver em um ambiente às vezes duro e implacável. Olá a todos e muito obrigado por ouvirem como de costume. Por favor, deixem quaisquer comentários ou feedback que possam ter e espero ver todos vocês novamente no próximo resumo. Caso